Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesma. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma mesinha que eu fiz utilizando esse tubo aqui de papelão. Eu encontrei 3 tubos desse aqui, dessa mesma largura aqui, e uns outros mais menor. E estavam aqui em casa aqui e eu tava sem ideia para poder estar utilizando ele. Depois de eu ver algumas inspirações aqui na internet, eu decidi fazer essa mesinha. Já tinha um tempo já que eu tava precisando de uma mesinha assim. Aí agora eu decidi fazer, eu vou utilizar essas tabinhas aqui, né, que é a pequena que tá aqui em cima da mesa, e essa maior para poder fazer o tampo. Eu vou colocar também 3 pezinhos, eu tenho 3 pés desse aqui, são só 3 só, já tinha um tempinho que eles estavam guardados aqui. Então, eu vou utilizá-los para poder estar colocando nessa mesinha. Eu medi lá, onde eu vou colocar a mesinha, eu vou colocar ela do lado do sofá. Vai ser uma mesinha ali de tipo de apoio do lado do sofá. Já tinha um tempinho, né, que nem eu falei pra vocês, que eu tava querendo essa mesinha, mas só que eu tava fazendo outras coisas, assim, pra mim poder, que eu achava, assim, um pouco mais importante pra estar fazendo no momento, e fui adiando, mas agora chegou o momento. Eu vou fazer essa mesinha agora, principalmente agora, porque eu pretendo montar a minha árvore de Natal em cima dela. Minha árvore de Natal não é muito grande, então eu vou estar montando ela em cima dela. Eu vou retirar essa parte aqui, ó, essa parte da borda dela aqui, né, que ela tá com a borda bem estragada. Eu não vou nem fazer um risco aqui não, porque já tem um risco aqui, esse risco mais escuro. Eu vou cortar rente ele aqui com a serrinha de tico-tico mesmo. Se você não tiver a tico-tico, você pode estar cortando com um serrote ou até mesmo com a cegueta, que dá super certo também. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e assinar o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo aqui no canal toda semana. Para ficar mais fácil, eu já fui cortando e lixando para poder tirar as rebarbas aqui do papelão. Vou colocar vocês aqui sim para vocês verem melhor. Aí depois eu tirei lá, né, a medida do que eu vou precisar dela, da altura lá. Já com os pés. Então, eu tirei ali a medida total do papelão. E eu fui riscando ali, alguns risquinhos ali, dando volta. Depois eu só coloquei ali, eu usei a trena mesmo ali. E fui ligando um risquinho no outro pra poder fazer o círculo total ali, pra eu poder estar cortando. Por ser papelão, foi só colocar tico-tico ali que ela conseguiu atravessar. Mas se você preferir, você pode estar fazendo um pré-furo antes com a parafusadeira ali, né? Com a furadeira, com a broca um pouco maior ali, da mesma largura da serrinha da tico-tico. Eu não fiz isso porque eu tinha acabado de colocar a bateria para poder carregar. Então, para poder adiantar, eu liguei a tico-tico mesmo. E a hora que eu liguei, ela atravessou do lado. Eu atravessei um pouco abaixo ali do risco. Aí depois foi só subir e cortar no risco certo. Lembrando que eu tô fazendo aqui, né, a base aqui da mesinha aqui com esse tubo de papelão. Mas se você não tiver, você pode estar utilizando um cano ou pode ser até mesmo uma madeirinha quadrada. Ou vocês podem colocar elas com 3 pezinhos também, no mesmo formato daquele abajur que eu fiz e postei o vídeo aqui no canal. Vai da sua criatividade aí e também do material que você tem em casa e que você consegue comprar também. Eu vou utilizar essas 2 madeirinhas aqui para poder fazer 2 círculos da largura ali, né, do tubo ali, para elas poderem encaixar pelo lado de dentro, que vai ser onde eu vou estar parafusando ali o tampo e onde eu vou parafusar a parte de baixo, que eu vou colocar os pés. Então, eu coloquei aqui, né, o tubo aqui em cima da madeirinha, aí eu risquei com o lápis aqui, né, contornei aqui com o lápis, e depois foi só cortar com a tico-tico. Lembrando que eu fiz 2 madeirinhas do mesmo tamanho para poder estar encaixando ali. Mas, como eu sou assim, meia coisada com medidas, eu risquei essa parte aqui, né? Eu risquei ali, cortei, encaixei, depois eu virei o outro lado em cima da outra e risquei novamente. Se você preferir, você pode estar usando a madeirinha que você acabou de cortar para poder transferir para outra, mas eu decidi fazer assim. E eu falei pra vocês que eu tinha riscado pelo lado de fora, só que eu risquei pelo lado de dentro.
porque mesmo sendo um tubo de papelão, ele é um pouquinho grossinho ali. Então, se eu riscasse pelo lado de fora e cortasse ali com a tico-tico, ele poderia ficar maior ali e não encaixar perfeitamente pelo lado de dentro. O áudio do vídeo tá um pouco com eco, mas é porque eu tô gravando dentro da minha cozinha. Ela é forrada, então por isso dá esse tom assim que tá dando na minha voz. Mas é porque tá chovendo aqui em casa e o único lugar que eu encontrei assim que não fizesse tanto barulho da chuva foi aqui na cozinha. Depois de cortar, eu lixei bem ali, aí eu fui e fiz a segunda ali, né? Coloquei o tubo, risquei pelo lado de dentro e cortei também com a tico-tico. Depois de cortar, então, eu encaixei aqui, né, essa aqui é a que vai ficar pra baixo. Aí eu fui e coloquei 4 parafusos aqui do lado aqui, pelo lado de fora. Mas só que depois eu retirei, porque no começo eu iria, pelo menos a parte de baixo ali, né, vai ficar uma maiorzinha ali, vou pôr uma tabinha maior ali. Então eu ia parafusar ela por baixo, só que aí eu decidi tirar, eu tirei aqui e parafusei por cima. Igual eu fiz isso com a parte de cima e vou mostrar pra vocês aqui como que foi. Pra fazer o tampo aqui, eu tinha essa tábua aqui de MDF, só que ele é daquele MDF bom, daquele pesado. E eu vou fazer a parte de cima, o tampo da mesinha com ele. Então, eu medi aqui, né, a largura aqui da lateral e fui medir aqui no comprimento pra poder eu cortar ela num tamanho, num quadrado aqui, que ela ficasse do mesmo tamanho nos 4 lados. Depois eu peguei aqui o esquadro e risquei aqui, né, pra poder marcar certinho aqui aonde, pra poder fazer uma limitação ali, pra me poder fazer a parte redonda aqui do tampo. Depois, eu peguei a trena aqui novamente e marquei aqui, né, medi aqui pra me poder saber onde iria dar o meio certinho aqui desse quadrado. Aí eu fui medir de um lado, depois medi do outro, risquei ali com o X pra poder saber exatamente onde seria o meio aqui dessa tábua. Como eu não tenho nada aqui em casa redondo que desse aqui o tamanho que eu iria precisar para fazer o tampo, eu peguei um parafuso, parafusei aqui bem no meio onde eu tinha marcado. Depois eu peguei o lápis aqui, amarrei numa cordinha que eu tinha aqui. Aí eu fui enrolei no parafuso ali, colocando o lápis bem na beiradinha ali do quadrado que eu sabia que daria para eu poder dar a volta, igual eu tô fazendo aqui, utilizando a maior parte aqui do quadrado aqui, né, para poder o tampo ficar redondo. Então, é só você manter o lápis em pé ali e ir dando a volta, mas a cordinha também, ela tem que ficar um pouco frouxa no parafuso para ela poder dar a volta, porque se você virar ali e ela enroscar no parafuso, um lado do seu círculo aqui corre o risco de ficar pequeno. Depois foi só retirar aqui o parafuso aqui, né? E eu fiz isso pela parte de baixo, como eu não vou parafusar esse tampo por cima, para mim poder não ter ele, ter que tá escondendo ali o parafuso, então eu fiz isso pela parte de baixo ali. Eu parafusei o parafuso na parte de baixo ali, risquei e depois cortei com a tico-tico. Eu tô fazendo esse tampo redondo porque eu queria, né, uma mesinha redonda, mas se você preferir, você pode deixar ela quadrada também, que ela vai ficar bem bonita também. No começo eu queria 2 mesinhas, igual aquelas que sempre tem, que eu vejo, sabe, assim, do lado do sofá, uma mais alta, uma menor, redonda. Mas como o espaço que eu tenho aqui em casa não dá pra mim ter as duas, então eu decidi fazer só uma. Já para fazer o tampo de baixo ali, né, que vai ser onde eu vou fixar os pés, eu utilizei esse balde aqui, porque eu não vou precisar que ele fica muito grande, igual o tampo. Então, essa medida aqui do balde aqui já é o suficiente para mim fazer. Então, eu coloquei o balde aqui e passei o lápis em volta, circulando ali, e eu utilizei, reaproveitei, né, no caso, o mesmo pedaço, né, de MDF ali que eu fiz para mim poder fazer o tampo de cima. Eu ia parafusar aqui, né, os pezinhos, só que a hora que eu fui ver, esse daqui tá quebrado, então não tem como eu estar utilizando ele aqui, porque não tem como eu parafusar ele aqui. Então, eu vou utilizar uns outros pezinhos aqui que eu tenho aqui em casa de madeira. Pra isso, eu coloquei aqui, né, o tubo no meio aqui, conferi ali com a trena se tava bem no centro mesmo. Depois, eu peguei o lápis, risquei ali em volta ali,
para mim poder fazer o prefuro dos pezinhos. Depois eu coloquei ali 4 parafusos ali, eu coloquei com a parafusadeira mesmo, que essa madeira ela é bem boa de estar mexendo com ela. Como não é ali na beirada, como é no meio, então não tem nada fazer o prefuro com o parafuso mesmo. Então eu peguei os 4 parafusos e fiz os prefuros ali dentro desse círculo, para a hora que eu parafusar lá na parte ali, né, no tubo ali, eles ficarem escondidos. Como eu ia utilizar aqueles outros pezinhos e ele é parafusado por baixo, então por isso eu já tinha parafusado ali, né, aquela parte da madeira dentro do tubo. Foi onde eu falei pra vocês que eu ia retirar pra poder estar parafusando a parte de baixo. Como agora eu vou utilizar outros pezinhos e eles são parafusados pela parte de cima aqui, então, eu tive que retirar ele ali, depois que eu coloquei os parafusos, eu escariei aqui, né, para os parafusos entrar pra dentro e não ter nenhum atrito ali com a outra madeirinha. Então, depois foi só retirar aquela madeirinha ali do tubo e parafusei ela nessa daqui pela parte de dentro ali. Então, a cabecinha do parafuso vai ficar escondida ali pela parte de dentro. Então, essas partes aqui do pezinho ficou assim. Eu coloquei os pezinhos naqueles prefuros que eu fiz antes, só que não deu certo. Esse ficou muito juntinho e a mesinha ficou mancando ali. Então, eu tive que retirar e colocar eles aqui mais na beirada. Agora, pra poder parafusar aqui o tampo aqui, né, eu vou pegar a madeirinha de cima aqui, né, que eu vou encaixar ali no tubo. Vou colocar ela bem aqui no meio aqui, vou achar o meio certinho dela aqui. E vou parafusar com os parafusos aqui, que atravesse aqui, né, essa madeirinha aqui e chegue na outra ali, mas que não ultrapassa a parte do tampo, porque senão o parafuso fica ali, né, e machuca. Então, é bem importante vocês medir antes ali o tamanho do seu parafuso, para ver se ele vai ser compatível com a largura da madeira que você vai parafusá-lo. Depois de colocar vários parafusos aqui para ficar bem firme, eu só peguei aqui, né, o tubo, encaixei aqui e parafusei na beirada aqui, igual eu fiz a parte do pé ali. Eu parafusei com 4 parafusos. Depois que eu parafusei ela aqui, eu virei ela ali, aí eu fui e vi que tinha um furinho ali nesse tampo. Como ele é reaproveitado, né, era uma lateral de guarda-roupa que eu tinha aqui guardada. Eu passei a massinha ali, esperei secar e lixei para eu poder estar fazendo a pintura dele. A pintura dele vai ser na mesma cor dos móveis da sala, do rack ali. Eu fui misturando aqui e fui passando para ver se tava aproximadamente ali, né? Porque eu fiz a cor daquela tinta que eu pintei os móveis da sala. Então, para poder chegar àquela cor, eu fui misturando o verde com um pouquinho do preto ali na tinta branca, até ela ficar na mesma cor daquela parte lá dos meus móveis. Depois foi só pintar. Essa parte aqui eu pintei com um rolinho, e ali na lateral ali eu pintei com um pincel. A parte de baixo também da mesinha eu pintei ela também com a mesma cor. Só o tubo de papelão que eu não vou pintar, eu vou adesivar ele. Mas se você quiser, se você preferir, você pode estar adesivando essa parte de cima aqui e pintando ali a parte do papelão, ou então adesivando os dois. Eu dei 2 demãos, depois eu fui passei um verniz incolor, aí eu esperei secar e agora eu vou estar adesivando essa parte aqui do papelão. Eu vou utilizar esse daqui, que é a parte que sobrou lá do meu rack, né, que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou estar utilizando ela. Eu quero utilizar ela sim, mas deitado seria mais fácil. Eu confesso pra vocês que eu tive um pouquinho de trabalho pra mim poder tá adesivando ele assim, pra ele poder ficar com esse efeito assim de ripado em pé. Mas no final eu consegui, mas foi bem difícil. Eu medi ali, né, o tamanho ali do tubo. Depois eu fui e recortei aqui, né, o plástico aqui do tamanho que eu iria estar utilizando. E deu quase ali pra poder passar a volta em todo ali, ficou um pedaço. Depois eu recortei um pedaço do que sobrou e encapei a parte que tinha faltado ali. Então, para pregar aqui, eu destaquei aqui na lateral, ao invés de ser onde é normal ali, né, de destacar aqui a parte de trás, eu destaquei aqui na lateral, aqui um pedacinho aqui, e colei ali. Depois eu deitei essa mesinha em cima da mesa, para poder ficar mais fácil para mim poder
tá pregando. E antes de você utilizar, né, pregar assim, qualquer adesivo assim, contact assim, eu aconselho vocês a limpar antes ali a superfície, para poder não ficar nem uma pedrinha, um cisquinho ali, porque senão atrapalha você ali na hora que você for passar o dedo ou o pano, ou até mesmo a espátula ali, para poder ele colar mais fácil. Foi difícil, mas eu consegui. Se você vê que você não consegue, é só você colocar ele deitado mesmo, normal ali, o adesivo normal mesmo, que é bem mais fácil e prático também. Eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês como que ficou aqui esse adesivo pregado aqui nesse tubo de papelão. Ficou assim, só que o acabamento aqui em cima não ficou muito bom por causa do meu estilete, como eu falei pra vocês, né? Meu estilete tá com corte ruim. Mas só que eu tenho isso daqui, isso aqui é uma fita de borda, ela é bem grossinha assim, eu encontrei ela na rua desse jeito. Então, eu vou cortar aqui, duas medidas aqui pra eu poder fazer o acabamento aqui na parte de baixo e o acabamento também aqui na parte de cima. E vou colar ela com a cola quente. Se você não tiver fita de borda, se você tiver aquele cordãozinho de sisal, um bem grossinho, uma corda mesmo de sisal, aquela mais grossa, é só você fazer o acabamento ali que vai ficar a coisa mais linda. Eu queria fazer assim, né, o acabamento com uma corda, mas como eu não tinha nem de sisal, nem uma normal, então eu vou estar utilizando essa fita de borda aqui. Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, ah, mas essa fita de borda não tá combinando aí com o papel nem nada. Pra mim, combinou. Eu acho que combinou por ela ser um tom assim de madeira clara, então eu acho que combinou sim. E é daquele jeito, né? A gente faz as coisas, eu tento fazer as coisas aqui, trazer pra vocês no canal aqui, com coisas que eu já tenho em casa. Então, eu tinha essa fita de borda em casa, por isso eu decidi fazer o acabamento com ela. Eu vou terminar de colar ela aqui e vou mostrar ela pra vocês lá no lugar dela, o resultado final dela. Aqui está ela aqui do lado, aqui é onde ela vai ficar. Coloquei alguns enfeites aqui só pra vocês verem mesmo como que ficou. Tá dando um pouco aqui de entrada de luz, então eu vou fechar a porta aqui pra poder vocês verem melhor. Eu gostei dela, achei que ficou bem legal aqui esse acabamento dela, esse adesivo. E como eu falei pra vocês, eu fiz ela um pouco mais alta aqui, ó, do que o braço do meu sofá, pra ela poder encaixar bem aqui em cima. É uma mesinha lateral, pode estar utilizando ela pra poder colocar um copo ou qualquer uma outra coisa ali. Mas agora, no Natal, como eu falei pra vocês, né, eu antecipei ali, né, a fazenda dela, pra mim poder colocar a minha árvore aqui em cima. Já vou até colocar um Papai Noel aqui pra vocês verem, né, que eu tô começando a decorar aqui a casa. E eu vou colocar uma árvore aqui em cima. Eu acho que semana que vem agora, na outra, eu vou estar montando a minha árvore. Eu só tô esperando chegar os enfeites que eu pedi, né, na Shopee, que não chegou ainda. E eu vou colocar uma tomada aqui em cima também, porque aqui só tem dois apagadores, que é o apagador da luz aqui da sala e da área, né, aqui de fora. Então, eu vou colocar uma tomada. Vou mostrar bem de pertinho aqui pra vocês verem como que ela ficou. Tô amando aqui o resultado, ela ficou bem funcional aqui nesse lugar. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.